Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. Seguindo a nossa série de vídeos sobre manutenção corretiva, a gente vai entender hoje aqui, você e eu também, por que a manutenção corretiva ela pode ser muito prejudicial. E aqui eu já quero inaugurar de novo, reforçar que manutenção corretiva não é uma estratégia. Não fazer nada não é uma estratégia. Esperar os equipamentos falhar não é uma estratégia, né? É falta de estratégia. Claro que tu pode usar a manutenção corretiva como parte de uma estratégia. Mas a estratégia, venham comigo aqui, ela é uma coisa mais complexa. Ela é o que é desenhado, estruturado, tem várias ações, né? Então, manutenção corretiva como estratégia, né, que é não ter plano de manutenção, não ter nada, que nem muitas empresas trabalham hoje em dia, é falta de estratégia, né? E tem como consequência a falha. Tendo a falha como consequência, consequentemente, precisa reparar. Repara de forma emergencial, tudo fica mais caro, etc. Eu vou explicar um pouco disso aqui nesse vídeo. Então, bom, qual o problema da manutenção corretiva, né? Como única ação do setor de manutenção, por exemplo, nós temos um setor de manutenção, talvez seja o teu, onde nós não temos nenhuma ação proativa, nós só ficamos aguardando. E eu já trabalhei assim, né? Por exemplo, eu ficava com meu colega, né, que era um eletromecânico, um eletrotécnico. Eu era o mecânico e ele era o eletricista, né? Meu grande amigo. E nós ficávamos o dia inteiro parado, olhando a produção acontecer. Era engraçado, né? Porque tu ficava parado, só trabalhava quando as pessoas só notavam que tu estava lá, quando a máquina quebrava. Então nós ficávamos assim, parado, né? Esperando, né? Acompanhando, e caminhava para um lado, para o outro, né? Isso que eu falei, não tinha... Qual era o nosso trabalho? Se acontecer um problema, você tem que consertar. Se isso é uma estratégia? Óbvio que não, né? Era uma empresa de um frigorífico, né? E tinha uma linha de produção e aquilo era muito rápido, né? E nós estávamos ali, dava um problema, isso aí. Então, qual era a ação proativa que a gente tinha? Nenhuma. Nenhuma. O que acontecia às vezes? Acontecia um problema. E aí vocês vão entender como que isso não é nenhuma corretiva programada, né? Acontecia um problema e a gente fazia uma gambiarra ali, né? E feita a gambiarra, passava para outro turno, porque não ia ter produção, corrigir, né? Então o que eu fiz ali? Eu fiz uma manutenção corretiva? Não corrigi nada. Eu fiz uma manutenção paliativa, né? Eu tapei o sol com a peneira e botei para rodar que o bicho está pegando, mas eu não corrigi nada, né? Na realidade eu empurrei para frente. Que é um problemão, que é a manutenção paliativa. Agora, nos próximos vídeos aqui no canal eu vou falar disso. Então eu já trabalhei dentro desse sistema, né? E quando eu virei gestor, né, nós trabalhava muito assim ainda. Então é esperar algo acontecer. É uma manutenção reativa, né, onde eu não tenho nenhuma ação proativa, não tenho nenhuma ação preventiva. Então, quando isso é o único modo de trabalho dentro da manutenção, qual é a consequência? Leva a uma aceleração da degradação dos ativos. Por quê? Porque o ativo, todo ativo caminha para a falha. Todo ativo que tem atrito, né, que tem inter-relação com peça, que tem algum tipo de protetivo, ele vai sofrer envelhecimento. Tudo vai sofrer envelhecimento. Só que esse envelhecimento ele pode ser acelerado ou não. Existe um envelhecimento natural que é adiado devido às manutenções preventivas. Existe um envelhecimento que ele é acelerado, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo que talvez todo mundo conheça, o veículo, o teu carro, ou o carro, né, o veículo. Se eu não trocar o óleo do carro, eu vou acelerar a degradação do motor do carro. Se eu não trocar o filtro do óleo, eu vou acelerar a degradação do carro. Se eu não trocar o filtro de arrefecimento
o líquido de arrefecimento, né, eu vou fazer o sistema de arrefecimento trabalhar de uma maneira inadequada, consequentemente, ele não vai refrigerar o motor da maneira adequada, consequentemente eu vou ter uma aceleração no desgaste do motor. E quando eu acelero a degradação, né, de um equipamento, de uma máquina, eu estou degradando o ativo. É quando eu degrado o ativo, a vida física dele não corresponde à vida financeira. Né? Bruno, o que é isso? Bom, eu compro um veículo, eu compro nada, vamos lá. Eu compro um motor, boto um motor na minha planta para durar 20, 25 anos. Eu não boto um motor na minha planta para durar 5 anos. Mas quando eu não faço manutenção preventiva, ele dura 5 anos. Então a vida econômica dele, que seria de 25 anos, meu plano, né, o plano de degradação dele, né, a vida financeira, a depreciação, né, que é o nome correto, contabilmente falando. Então, meu plano, né, minha degradação financeira, minha depreciação daquele ativo, que seria para 25 anos, não vai ser 25 anos. Vai ser 5, 2. Entendeu? Então, isso é um prejuízo para a empresa que às vezes é imensurável. Empresas muito grandes não sentem isso, né? Às vezes tratam o motor como peça de reposição, tudo bem, normal. Mas é uma peça de reposição bem cara. Bem cara. E existem máquinas que são integradas que tu tem que trocar a máquina inteira. Né? Então, às vezes, uma pá carregadeira mesmo, não vale a pena trocar o motor da pá carregadeira, dependendo da idade dela, vale mais ou menos trocar toda a máquina. Mas tu tá trocando toda a máquina porque tu não cuidou do motor. Né? Como a gente tem máquinas estacionárias, que nem correias transportadoras, que a correia é um custo muito maior que do próprio motor. Né? E aí a gente trata isso como ativo na gestão da manutenção. Por quê? Porque isso impacta o custo. Então, quanto mais tempo durar a correia, mais tempo durar o motor, menor será o custo de manutenção, consequentemente. Então, quando eu uso só a manutenção corretiva, a comunicação da manutenção, eu acelero a degradação dos ativos. Então, esse é o primeiro ponto aqui de um problema da manutenção corretiva. Né? E aqui eu falo até manutenção corretiva programada. Porque não pensem que se eu poderia fazer uma preventiva e estou fazendo uma corretiva programada, isso é ruim. Porque às vezes eu vou ter que estar trocando várias peças ao invés de trocar uma só. Que seria o caso da preventiva. Né? Então, às vezes, eu estou tendo que trocar o óleo, o filtro do óleo e algum componente do sistema hidráulico porque eu não troquei o óleo quando tinha que trocar. Eu estou fazendo uma corretiva programada causada pela falta de preventivo. Isso pode acontecer. Então, qual outro problema da manutenção corretiva? A falha é imprevisível e sua gravidade também. Então, né, se eu já toquei em algum vídeo aqui, então eu não sei quando é que ela vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai levar para corrigir, e eu não sei qual vai ser o custo dela. Eu não sei qual vai ser a gravidade dela. Né? E às vezes essa gravidade está ligada ao risco de acidente. Então, manutenção corretiva tem maior risco de acidente que a manutenção planejada. Tá? Então, geralmente a corretiva programada, ela é planejada. Né? Então, a manutenção corretiva emergencial, não. Tu tem que fazer um diagnóstico e as coisas acontecem com muita pressão operacional, né? Pressão da produção, diferente de manutenção corretiva planejada, que tem uma certa pressão, mas ela é muito menor. Não está com a planta parada. O problema todo de tu estar dando manutenção corretiva de forma emergencial é que todos os olhos estão voltados para ti, enquanto manutentor, enquanto manutenção. E essa pressão ela é complicada. E essa pressão, muitas pessoas não sabem lidar, principalmente os chefes de oficina, os supervisores, os encarregados, os líderes, os coordenadores, os gerentes, eles não sabem lidar com essa pressão, não sabem administrar essa pressão, e eles fazem a única coisa que eles não deveriam fazer, que é passar essa pressão para o técnico que está consertando. Passar essa pressão para o eletricista, passar essa pressão para o mecânico, passar essa pressão para o instrumentista, a gente nunca pode fazer isso. Porque gestor de manutenção tem que administrar a pressão, absorver ela e passar o mínimo de pressão para baixo. Porque às vezes esse excesso de pressão colocado em cima do técnico pode causar um risco de acidente para ele. E a gente nunca deve fazer isso. Então, né, o problema da MC, da manutenção corretiva,
é o excesso, é o risco de maior de acidente, é a imprevisibilidade e a sua gravidade também. O que acontece também? Aí entra em questão de modelos mentais, né? Quando eu tenho excesso de corretiva, qual é uma solução que me vem à mente, assim? Mas se eu tivesse outra correia do lado aqui, eu estaria mais tranquilo. Isso aumenta a confiabilidade operacional? Aumenta. Mas aumenta também o teu capital imobilizado. Bruno, o que é capital imobilizado? Vamos dar um exemplo para a gente entender. Tu tem um veículo na tua casa, tem um carro. Eu não vou desenhar o carro. Tu tem um carro. Só que tu não sabe se o pneu vai furar, tu não sabe se o motor vai bater. Então, para te evitar esse problema, tu compra outro carro. Isso parece fazer sentido? Não. Olhando assim, não parece, né? Mas algumas empresas fazem isso. Colocam outra linha. Colocam outro equipamento. Né? Então, excesso de bypass. Tu precisava de um compressor, tu tem 3. E aí tu tá com uma confiabilidade irracional, né? De certa forma. Então, por não saber dar manutenção no teu carro, tu compra o teu carro. O que é capital imobilizado? Capital imobilizado é o dinheiro que tu tinha, não tem mais, virou carro. Então, o dinheiro ele está sempre se transformando. Né? Então, por que é imobilizado? Eu imobilizei o meu dinheiro num carro. Eu transformei o meu dinheiro num carro. E qual é a consequência disso? Eu perco liquidez. Eu não consigo pegar... esse carro vale 50 mil, beleza, mas aí tu tem que vender. Alguém tem que aceitar pagar 50 mil para te ter acesso aos 50 mil. Então, numa empresa é a mesma coisa. Imagina uma empresa que tem uma linha, outra linha, aí ela tem outra do lado, aí ela faz outra, aí ela usa só essa aqui. Ela tem demanda só para essa aqui. Uma coisa é aumento de capacidade, outra coisa é excesso de bypass, né, para te suportar a tua falta de manutenção. Então isso acontece. Então é um problema em manutenção corretiva. O custo de manutenção é elevado, né, então o maior custo de manutenção corretiva é o lucro cessante. O que é o lucro cessante? É o lucro que cessa. Né? Então, a empresa, quando ela está operando, ela está faturando, está tendo lucro, consequentemente. Né? Na realidade, o lucro cessante ele já é um raciocínio. Né? Ele não, porque a empresa pode estar operando em prejuízo. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Toda vez que o equipamento está ligado, que a operação está rodando, tu está faturando. Né? E, consequentemente, tu deveria estar tendo lucro. Então, o lucro cessante é quando o lucro para, por causa de manutenção. O equipamento falha, para, a empresa, em vez de estar produzindo 3 mil garrafinhas, não está produzindo nada. Então, se ela produzia 3 mil garrafinhas por hora, e tu parou 3 horas, tu perdeu 9 mil garrafinhas. E se tu pegar o lucro, né, da venda de cada garrafinha e multiplicar, esse vai te dar o lucro cessante. Legal? Então esse é um custo de manutenção elevado, o maior custo de manutenção é o lucro cessante, sempre. O tempo de execução maior, né? Então, manutenção corretiva tem um tempo de execução maior em relação à manutenção planejada, justamente porque ela não foi planejada. O aumento do dano ao equipamento, então no equipamento pode virar uma falha, pode virar uma catástrofe. Então, ao invés de tu ter um rolamento do redutor quebrado, tu tem um rolamento, as engrenagens, os outros rolamentos, a caixa, os assentamentos dos rolamentos, quebrou tudo e perdeu o redutor. Então a manutenção que seria de 5 mil vira uma manutenção, não vira uma manutenção, vira uma substituição do equipamento. De 5 vai para 150 mil. É mole? Não é mole, mas acontece. O excesso de bypass, o capital imobilizado, já falei, né, que é um tipo de custo de manutenção, né, que é um custo da empresa, na realidade. Né. O risco de ausência de recurso, que isso aqui é batata, né? Quebrou alguma coisa, quebrou outras coisas junto, e tu não tem, e tu não consegue nem comprar. Ou para comprar vai levar 3, 4 meses. E aí vocês não sabem quando as empresas entram em contato conosco, ou nós também, às vezes, né? Pedindo coisa emprestada. Vocês têm aí 100 metros de correia para me emprestar? A minha rasgou. Vocês têm um parafuso tal, que parou a produção e eu não tenho.
vocês têm que dar o rolamento. Então, gestões de manutenção são solidárias entre si, se emprestando equipamentos que não têm nos seus estoques e que não conseguem comprar com velocidade. Então isso é um risco da manutenção corretiva, a falta de ausência de recurso. Lembra que eu falei num vídeo anterior que tu tem que prever não, imaginar a possibilidade de algo falhar e tu ter, né, às vezes não no teu estoque, mas tu ter bem claro quanto tempo leva para te adquirir aquele componente. Por quê? O estoque, ele é um estoque geralmente de consumo ou estratégico. O estoque estratégico não tem nada a ver com consumo. Ah, mas aí tu não usou, Bruno, em um ano esse item de estoque. E daí? Tem que continuar no estoque. Ele está ali para ser usado no imponderável. Ele está ali para diminuir, aumentar o meu controle sobre a incerteza. A gente vai falar disso em algum outro momento. O custo emocional, que é uma coisa que pouco gente fala, o custo emocional da manutenção corretiva é a pressão, que eu falei no início. Então isso gera, né, um estresse, uma ansiedade, uma pressão emocional muito grande. E o grande estoque sobressalente. Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, quebrou tal coisa e tu compra uma peça, já compra mais uma. Compra duas. Compra três, deixa ali, deixa baixado. E é assim que começa a se formar, dentro da manutenção, o estoque paralelo. Estoque paralelo. Quem é que não tem aquele estoquezinho, aquela pecinha, aqueles rolamentinhos ali, né? Aqueles retentorzinhos, aqueles rolinhos, aquelas pecinhas ali, que, né? Às vezes está até na maleta do mecânico, dentro do malão do turno. Se acontecer. Estoque paralelo se forma por excesso de manutenção corretiva, um motivo. Segundo motivo, o estoque formal é insuficiente e não está no controle da manutenção. Se tu tem um setor de suprimentos que se adona do estoque, né, da manutenção, e começa a decidir financeiramente e não tecnicamente o estoque, dá um tempinho, em seguidinha, começa um estoque paralelo de manutenção. Manutenção é ferro. O cara leva ferro, leva uma vez só. Na segunda ele não vai levar. Ele já vai pedir mais, ele já vai comprar mais, e é assim que acontece. Mas às vezes acontece pela uma má administração do estoque formal. Então, grandes estoques, né, e alto número de sobressalentes acontecem justamente pelo excesso de manutenção corretiva, pela falta de administração da manutenção, falta de gestão estratégica de manutenção. Eu acho que com tudo isso que eu falei, começa a clarear um pouco na mente de vocês que manutenção corretiva não é estratégia. Manutenção corretiva é uma estratégia, não tem como manutenção corretiva é uma estratégia. Olha isso tudo que eu apresentei aqui, que estratégia louca é essa? Não tem isso. Talvez entra como uma parte de uma estratégia, como um componente de uma estratégia. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se gostaram, peço para vocês que se inscrevam, curtam, compartilham. E se tiver uma pergunta, deixem na seção dos comentários. Valeu, tchau, tchau, obrigado.